Irmãos, abramos nossas Bíblias mais uma vez, no Salmo 51, e vamos ler desde a introdução e todo o Salmo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai Celestial, confiamos esse tempo de comunhão às tuas mãos. Suplicamos por tua habilitação, que sejamos supridos em nosso espírito, alma e corpo. Carecemos tanto de te ouvir, receber e guardar a tua palavra nos nossos corações. Por isso oramos para que ela seja pão da vida, que pelo teu Espírito sejamos realmente alimentados. Toma a tua palavra lida, Senhor, em tuas próprias mãos, e nos concede a interpretação e a iluminação do Espírito Santo. Assim te pedimos confiados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seguindo então onde estávamos ontem pela noite, até aqui conseguimos ver particularmente o Salmo 32, que foi então o segundo salmo que Davi escreveu após a sua experiência, narrada na epígrafe desse salmo, quando então Natã foi ter com ele após Davi ter possuído Batseba.
Nós vimos que, segundo estudiosos, eruditos, aproximadamente 1 ano se passou até que Natã confrontasse Davi. 1 ano aproximadamente de grande amargura de espírito. Quando Natã confronta Davi e usa aquela parábola tão interessante e aplicada que lemos ontem, em nome do Senhor em quem e da parte de quem Natã falava, Davi é convencido de tal forma que realmente é o Senhor trazendo luz sobre seu coração, que ele pronuncia apenas 2 palavras: pequei, Senhor. A partir daí, Natã disse que então seu pecado estava pelo Senhor perdoado. Interessante que, após ter ouvido com tanta clareza da parte do Senhor o que o profeta Natã disse, também o Senhor te perdoou o teu pecado, Davi escreve em primeiro lugar o Salmo 51, que é exatamente um cântico, ou um canto, se colocamos assim, já que é uma poesia, de lamento, para posteriormente escrever o canto de livramento, Salmo 32. Então, se o Salmo 32 inicia com 2 menções sobre o homem feliz, bem-aventurado é o homem, cuja iniquidade é perdoada e o pecado é coberto. E mais uma vez, bem-aventurado é o homem, a quem o Senhor jamais imputará pecado. E já estudamos esse Salmo 32. Por outro lado, e em contraste, quando Davi escreve o Salmo 51, ele dá o seu grito de lamento, seu clamor: tem compaixão de mim, ó Deus. Nós vimos ontem que Davi, que amava e conhecia o Senhor e a sua palavra, fez uma oração com uma base. E a base do clamor de Davi por compaixão diante de crimes tão hediondos foi a revelação do caráter de Deus em Êxodo 34. Aquela passagem de Êxodo 34 é extremamente importante. Quem proclama, preste atenção, o nome de Yahvé em Êxodo 34 é o próprio Yahvé. Então não se confunda lá. Não foi Moisés quem clamou: Yahvé, Yahvé El, compassivo, clemente, benigno. Foi o próprio Yahvé quem anunciou o seu próprio nome. Então nós podemos dizer que em Êxodo 34, que foi lido ontem, nós temos uma maravilhosa passagem a respeito do caráter, do ser, da essência do que Deus é. Ontem nós vemos essa primeira parte de Êxodo 34, não seguimos. Se você seguir o texto, você vai ver que o caráter de Deus é revelado de modo pleno naquela passagem. Não apenas, como é a primeira palavra, compassivo. E por isso Davi ora aqui no Salmo 51, compadece-te de mim. Mas na sequência então é dito que Ele é o Deus compassivo, benevolente, benigno, complacente, mas que também Ele não inocenta o culpado. Ali mesmo, em Êxodo 34. E visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então Natã também disse a Davi: a espada não se apartará de tua casa. Porque sempre que nós andamos em desprezo à palavra do Senhor, em qualquer nível, nós teremos as consequências de termos desprezado a palavra do Senhor. Imaginemos nós se isso fosse diferente. Se nós que somos pais, como Deus é pai, completamente limitados, humanos, falhos, Ele é um Pai santo, perfeito, sublime, inerrante. Imagine se nós criássemos nossos filhos sem consequências. Alguns pais de alguma forma buscam fazer isso, e os resultados são trágicos, porque nossos filhos precisam ter as consequências de todos os seus erros. Ainda que nós devamos colocar os nossos ombros mais fortes de pais debaixo deles, para ajudá-los até mesmo a suportar a consequência dos seus próprios erros.
E é isso que Deus exatamente faz conosco. E foi isso que Ele fez com Davi. Então Davi experimentou uma tragédia familiar, em vários níveis. Já citamos ontem aqui, não vamos repetir isso. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque de Deus não se zomba. A palavra que Paulo usa ali em Gálatas 6, esse texto que citei, zomba, é muito específica no original. Fala de um gracejo, como você dar um tapinha no nariz de alguém. Imagine isso. Você faz isso com alguém? Conscientemente? Isso é um ato de zombaria. Você não dá um tapazinho no nariz de ninguém. Então aquela é a palavra que Paulo usou em Gálatas 6. De Deus, em Deus, ninguém dá um tapa em seu nariz. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Esse é o princípio, mas veja que ele tem dois lados. Aquele que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito ou para o Espírito, esse também colherá. E do Espírito colherá vida eterna. Então, graças ao Senhor por esse princípio eterno. Na sequência desse confronto de Natã sobre Davi, nós temos esse Salmo 51 em 4 estrofes. Nós vamos entrar então, sem demoras nele, e confiamos que o Senhor nos ministrará lições básicas, profundas, importantes, porque assim é este salmo. Repetindo aquilo que disse Calvino, os salmos em geral, eles têm a propriedade de dedilhar as cordas mais profundas do coração humano, porque os poetas de Deus colocaram em cânticos aquilo que viveram em sofrimento. Então, esse Salmo 51, sem dúvida, dos mais profundos nesse aspecto, certamente tem sido uma fonte de vida, consolo, paz e sabedoria para santos de séculos e séculos. Então nós dividimos esse salmo em 4 sessões, porque naturalmente ele se divide assim. Quando você está lendo algum salmo, não é o caso neste aspecto, você vai encontrar algumas versões em português, contém, outras não. Você encontrará a palavra selah. Se for transliterada do hebraico, S-E-L-A-H, selah. Selah significa pausa. A música é sempre mais bela após a pausa. Sem pausa, Mozart não seria Mozart e nem Beethoven seria Beethoven. A música é mais linda após a pausa. Cada selah nos Salmos é uma pausa que convida a meditação no que foi lido e introduzido até ali. No Salmo 32, que nós já estudamos, só para citar um exemplo, entre os versos 4 e 5 e 5 e 6, nós temos 2 selah. Então, Salmo 32, 4, quando Davi escreveu: a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então aí temos um selah, pausa, porque o Espírito Santo quer que nós paremos para pensar no que foi dito em apenas 4 versículos. E então, depois dessa pausa, isso é Salmo 32, 4. Então nós temos o verso 5: confessei-te o meu pecado. E é isso que vamos ler e estudar hoje no Salmo 51. O Salmo da confissão é o 51. O Salmo 32 é um salmo é um cântico de livramento, de júbilo. Nós já vimos os versos finais desse salmo, né? Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. Então essa é a nota desse salmo, é o perdão já recebido e já gozado. Mas isso não é verdade a respeito do Salmo 51, que é o Salmo da confissão. Então, entre o verso 5 e 6, para completarmos aqui, temos outro selah. Então,
O verso 5 é um convite à profunda meditação, porque ele está entre duas pausas. Está entendendo? Então, quando Davi escreveu, confessei-te, aí está, vou repetir, o Salmo 51 todo, que vamos começar a estudar agora mesmo. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E vimos ontem como ele tentou, não é? Encobrir o seu pecado, e Deus buscando desnudar o seu pecado. Quando o pecado de Davi, que estava encoberto, foi descoberto, o que Deus fez? Cobriu o pecado de Davi. Em que sentido cobriu? No sentido de disfarçá-lo? Claro que não. No sentido de cobri-lo por causa do seu nome. Se conhecemos então a linguagem, a revelação posterior, mais clara do Novo Testamento, como Deus cobre o pecado? Romanos 4 nós já citamos. Paulo vai usar este versículo. Assim declara Davi, Romanos 4, que é o capítulo sobre justificação pela fé. Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus jamais imputará. O que é imputar? É uma palavra forense, técnica, que Paulo usa na sua epístola aos Romanos, extremamente importante. Imputar, ainda é usada hoje na linguagem dos advogados, a linguagem jurídica. Significa colocar algo na conta de alguém. Quem cometeu o pecado? Davi. Então o pecado é imputado a Davi. Mas o que aconteceu 800 anos depois de Davi? O que Paulo diz em Romanos 3? Aqueles pecados dos santos do Velho Testamento, eles foram como que colocados em uma prateleira, na espera. Todos aqueles pecaram, e os pecados deles não receberam um disfarce da parte de Deus, mas algo estava sendo aguardado, e mais que algo, alguém. Quando João Batista estende a sua mão, podemos assim dizer, no Jordão, e responde à pergunta mais importante de todo o Velho Testamento, que foi feita por Isaque a Abraão: meu pai, vejo a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? 2000 anos depois de Isaque, João Batista vai estender a sua mão e apontar para ele. Milhares de cordeiros tinham sido imolados, todos eram sombra, tipo, símbolo. João Batista é quem tem o privilégio de estender a sua mão e dizer: eis. E esse eis significa contemplem, vejam. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, queridos irmãos, aquele brado ou bramido, como lemos no Salmo 22, 1: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. E já nos lembramos que a palavra bramido, que o Senhor Jesus usou na sua cruz, essa palavra hebraica de Salmo 22, 1, é a palavra que Davi usou também no Salmo 32. Quando ele diz aqui, verso 3: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes bramidos, ou gemidos, como está aí em algumas traduções. A mesma palavra que o nosso Senhor usou na cruz do Calvário. Ele realmente experimentou o que significa separação de Deus nas últimas consequências. Sabe qual o significado da palavra usada por ele? Por que me abandonaste? Literalmente significa: deixaste-me para trás. Necessariamente o pai tem que virar o rosto de seu filho. Aquilo que era insuportável para a alma do nosso Senhor Jesus foi o que ele suportou na cruz voluntariamente. Não foi o pai que impôs a cruz ao filho. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Ele manifestou no semblante a intrépida resolução, decisão de ir para Jerusalém. Porque precisamos meditar nesse assunto e nos gloriar diante do nosso Senhor.
Porque Davi, sim, teve uma profunda experiência de alienação de Deus. Nós vamos estudar agora mesmo o Salmo 51. Mas, amados irmãos, por que ele pôde experimentar de novo o gozo, a alegria da salvação? O Espírito Santo, aquele que compartilha com os que pertencem ao Senhor tudo o que Cristo é e tem, na medida do que poderia ser experimentado no Velho Testamento, antes do sangue de Cristo ter sido derramado, 800 anos depois de Davi, então pôde experimentar pela ação do Espírito Santo. Por isso ele diz: não me repulses de tua presença e não me retires o teu Santo Espírito, já que isso era verdade no Velho Testamento. O Espírito Santo de Deus vinha sobre alguém e o Espírito Santo de Deus se retirava de alguém. Hoje não é assim com aqueles que são verdadeiramente salvos. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando caímos em pecado, se confessamos os nossos pecados, sincera, profunda e verdadeiramente, então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas então, Davi, nesse clamor, divide o seu salmo em 4 sessões naturais. Vamos ver quais são elas de novo, para seguirmos onde paramos ontem. A primeira sessão, versos 1 a 4, repetindo o que também já vimos ontem. O tema dessa primeira sessão de 4 versículos: o pecado em relação a Deus. 4 versículos. Segunda sessão, versículos 5 a 9, o pecado em relação ao próprio pecador. Terceira sessão, versos 10, aquele versículo tremendo que comentamos ontem, que Voltaire não conseguiu parodiá-lo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito reto. Versos 10 a 14, terceira sessão, e o tema é esse grande clamor a Deus: cria em mim, ó Deus, e outras coisas mais que vamos estudar agora mesmo até o verso 14. Um grande, profundo clamor a Deus. E por último, versos 15 a 19, o mesmo clamor é ampliado, e como falamos ontem, só de passagem, ele termina esse clamor com um escopo, com um alvo coletivo. Isso é de tremenda importância para nós. Senhor permitir, então, ainda hoje chegaremos nessa conclusão. Então vamos lá, começar de novo na primeira sessão. Ontem nós mencionamos que há 2 tríades de palavras importantes nessa primeira sessão. 2 tríades, 2 grupos de 3. Então, ontem estudamos um primeiro, os irmãos devem se lembrar. São as palavras, recorde aí de novo: apaga, lava-me e purifica-me. Então, só para recordar rapidamente, Davi orou apaga, porque realmente ele estava experimentando profundamente, podemos dizer horrivelmente, amargamente, que esse seu pecado foi escrito nos arquivos do céu, como já falamos ontem, como acontece com todos os nossos pecados, até que, pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus, eles sejam purificados mediante confissão. Por isso chamamos a atenção para o verso 4 do Salmo 32, que está entre 2 pausas: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse ao Senhor: confessarei os meus pecados, e tu perdoaste a minha iniquidade. Então, apaga, borra, passa a tua borracha nisso que foi registrado nos arquivos eternos. Irmãos, que senso da profundidade do pecado Davi tinha. Lembre-se, o Salmo 32, então junto a ele vai o 51. Nós temos um masquil. Nunca se esqueça. A primeira lição do Espírito Santo: o que é o pecado, o que ele significa.
A primeira lição do Espírito Santo não é o que é a graça, compreende? O que é o perdão, o que é o amor de Deus, não. A primeira lição do Espírito Santo é o que é o pecado. Irmãos, o que veio primeiro na economia de Deus? A graça ou a lei? A lei. Por que veio a lei antes da graça? Porque pela lei vem o pleno conhecimento da graça, do pecado. Romanos 3 e Romanos 5. Sobreveio a lei para que avultasse, trouxesse à luz a ofensa. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas então esse mandamento que me fora para a vida, eu constatei que me foi para a morte. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, ninguém que tenha tido em realidade tal experiência conhece verdadeiramente a Deus e aos seus caminhos. Então aí começa Davi, porque é aí que o Espírito Santo começa. Primeiro masquil, pecado. Na sequência desse próprio masquil, graças ao Senhor por isso, arrependimento. Depois do arrependimento, confissão. Depois da confissão, o gozo do perdão. Bendito Deus nós temos. Bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui iniquidade. Mas lembre-se, cada iniquidade cometida foi atribuída, sim, e imputada a outro. Naquele dia, na cruz do Calvário. Por que foi assim? Porque Deus é rico em misericórdia. Não precisava ser assim. O Verbo eterno está com Deus e é Deus. Com Deus, pros theos, girando e gravitando em torno do Pai está o Filho. Todo prazer e alegria do Pai, do Filho é com o Pai. Esse é o seu lugar por direito, por privilégio, não por mérito, mas por direito, porque Ele é o Verbo Santo, o Filho de Deus. Todos nós estamos diante de Deus o Pai por graça. O homem Jesus está diante do Pai por mérito. E por causa do seu mérito, nós temos acesso pela graça ao Pai. Então, apaga, a palavra que já estudamos ontem. A segunda, dá um passo mais, lava-me, bater a roupa, para tirar aquela nódoa asquerosa. Essa é a ideia. Bate-me na tua pedra celestial e limpa essa nódoa. A terceira palavra é mais profunda ainda, já estudamos ontem, é purifica-me. Lembramos que o grande erudito Alfred Edersheim, há uma outra obra dele magnífica, se você lê em inglês, chamada The Temple, talvez seja a obra mais importante sobre o templo e o serviço nos tempos do Velho Testamento. Ainda há um outro clássico dele, chamado A Vida nos Tempos do Senhor Jesus, uma obra maravilhosa, Alfred Edersheim. E ele disse que essa palavra purifica-me é impossível de ser traduzida para o inglês, e assim é para o português, porque vimos que ela significa, usando uma palavra que não existe, um neologismo, despeca-me. Davi então está agora no mais profundo do seu clamor, e ele está pedindo assim, para buscar parafraseá-lo. Se a palavra não pode ser traduzida, a ideia pode ser compreendida. Então o que Davi está pedindo? Ele está como que dizendo assim: Senhor, age de tal forma em mim, com teu poder purificador, que seja como que esse pecado que eu cometi, nunca eu tivesse cometido. Agora preste atenção então no que Davi está pedindo. Sabe quando isso acontecerá? Plenamente com os santos de Deus. Vamos ouvir essa boa e maravilhosa notícia. Escute. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado
com a lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Graças ao Senhor, por causa do precioso sangue. Isso já é uma verdade com relação a nós, mas não é uma verdade plenamente cumprida. Porque quando ela estiver plenamente cumprida, sabe, queridos irmãos, nós não podemos nem imaginar esse dia. Não podemos, porque todos nós nascemos em pecado. Mas sabe o que vai acontecer nesse dia? Quando o Senhor olhar para a sua igreja e falar na linguagem dele aquilo que Adão falou quando viu aquela mulher que o Senhor tinha formado para ele: essa afinal é osso de meus ossos e carne de minha carne. Quando o Senhor completar seu trabalho e falar isso para a sua igreja, sabe o que acontecerá conosco? Nunca teremos lembrança de pecado. Nunca teremos lembrança de que fomos tentados, de que caímos. Não podemos imaginar isso, porque nascemos em pecado. Santa, sem mácula, nem ruga. Quando fizemos uma viagem a Israel e fomos conhecer a região do Mar Morto, foi muito interessante. Aquela região é muito especial. E ali há uma lama cheia de enxofre, porque você lá sabe que Sodoma e Gomorra ficavam ali. E ali o Senhor julgou com fogo e enxofre. Então a lama do Mar Morto é abundante em enxofre. Quando se faz uma excursão para lá, mesmo as irmãs que vão mais interessadas em conhecer aquilo que é espiritual, elas não se contêm. Porque a lama do Mar Morto, ali perto tem uma fábrica mundialmente conhecida de produtos de beleza. E as irmãs olham mais para a fábrica do que para o Mar Morto, e tudo que interessa no Mar Morto. Então quando o ônibus para ali, as irmãs, em vez de correr para o mar, elas correm para a loja, não é? Para comprar a lama que promove um rejuvenescimento. Mas acontece que quando nós voltamos dessa viagem, algumas irmãs estão aqui, eu tenho observado que nada mudou. Mas quando nosso Senhor Jesus voltar, igreja gloriosa, sem mancha e nem ruga. Como as irmãs gostam desse versículo. Porém santa e sem defeito. Não é maravilhoso, irmãos? Então quando Davi usa essa expressão, purifica-me da minha iniquidade, é isso que está envolvido aí. Compreendeu agora? Ele está dizendo: Senhor, me despeca. Que clamor, amado irmão. Será que nós, quando cometemos pecados, chegamos a essa profundeza na nossa confissão, de vergonha, de vexame, de dor, e oramos ao Senhor: Senhor, despeca-me? Esse é o nosso clamor mais profundo. Por isso em Romanos 8 também esse clamor está registrado, e diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e por isso ela geme e suporta angústias até agora, a criação. Mas não apenas ela, nós, Paulo continua, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando, porque ainda não está cumprido. Já estamos salvos, já estamos justificados, já somos de Cristo, seu sangue já cobriu nossos pecados, mas ainda não está plenamente cumprido. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, quando não precisaremos mais dessa lama de lugar nenhum, que também não serve para nada. Redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, e esperança que se vê não é esperança, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Que maravilha, amados irmãos. Então esse é o senso que deve habitar no nosso coração. Por isso o nosso Maranata não é apenas uma palavra bonita, ou não devia ser. O nosso Maranata é: vem, e completa aquilo para o que o Senhor já nos comprou. Então essas são as primeiras 3 palavras: apaga, lava, purifica-me.
Segunda tríade, está aí mesmo nesses versículos, são as palavras transgressões, primeira, verso 1, última palavra, transgressões, localize aí. Depois temos a palavra iniquidade, lava-me completamente da minha iniquidade. Vá anotando essas palavras. E por último, purifica-me do meu pecado. Então são duas tríades. Por um lado, apaga, lava e purifica, já estudadas. Por outro lado, transgressões, iniquidade e pecado. Vamos falar sobre cada uma delas com a ajuda do Senhor. Nossa intenção agora é estudar esse salmo e não apenas meditar nele. Palavra transgressões, na língua original, significa literalmente rebelião e desobediência específica. O que Davi ouviu de Natã? Desprezaste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias para tua mulher. Rebelião e desobediência específica. Agora, então, o que está atrelado no caso de uma rebelião e desobediência específica? Outra palavra sonora para os nossos corações diante do Senhor: culpa. Há um servo do Senhor que tem tocando nessa palavra culpa, imediatamente me lembrei, tem uma obra muito especial sobre esse assunto. Ele é por formação psiquiatra suíço, mas isso não tem nada a ver, não é a psiquiatria que ele vai usar, mas vai mostrar também no conhecimento psiquiátrico dele, cristão que é, como Deus trata com a culpa. Uma maravilhosa obra chamada Culpa e Graça. E esse irmão se chama Paul Tournier. Culpa e Graça. Então, na palavra transgressões, se ela significa uma desobediência e uma rebelião específica, tomaste para ti a mulher de Urias, então está atrelado a essa transgressão culpa. Irmão, não há nenhum sentimento mais insuportável para os ombros dos homens que a culpa. Por isso, quando nosso Senhor Jesus assumiu aquele lugar na cruz do Calvário, a culpa do pecado foi colocada sobre os seus ombros e removida dos nossos. Então nós podemos cantar o Salmo 32. Ó homem feliz, bem-aventurado, o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Graças a Deus. Então essa é a palavra transgressões. Rebelião e desobediência deliberada que inclui culpa. E o que Davi pede com relação a isso? Apaga. Segunda palavra da tríade, iniquidade, verso 2. E para essa ele pediu, lava-me, como vimos, não é? Ou bate a roupa, tira a nódoa, como já explicamos. O que é iniquidade no hebraico? Davi estava consciente de que, além de uma desobediência e rebelião específica, palavra transgressão, ele está consciente de algo mais. Ele está consciente que ele cometeu uma perversão. Esse é o sentido dessa palavra. Ou uma distorção. Iniquidade. Colocado em outras palavras para expressar a mesma ideia. Ele se poluiu e se perverteu. Então isso é o que está contido na palavra iniquidade. Você vê que ler esse salmo é muito fácil, irmão. Quando nós passamos com pressa nessas coisas, perdemos os conceitos, não temos a ideia do que está acontecendo. Por isso precisamos estudar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo use as palavras que Ele soprou, aí no caso na boca de Davi, então possa trazer para o nosso coração o peso delas. Sabe como isso se chama? Realidade espiritual. Sabe o que disse A.W. Tozer? Considerado um dos grandes profetas de Deus que viveu no século passado. Tozer disse assim: os cristãos dos nossos dias, ele falou isso então há uns 70 anos atrás, os cristãos dos nossos dias se parecem com crianças agitadas,
que passam apressadas pelos corredores do reino, sem saber nada do que significa algo, nada de nada. Crianças apressadas pelos corredores do reino. Qual o antídoto contra isso? Um retorno às Escrituras. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Para que o Espírito Santo, que usou roupas, palavras, roupas, para vestir verdades espirituais e eternas. Então ele usou a roupa da linguagem. Quando nós abrimos esse livro, nós temos a roupa da linguagem, inspirada, inerrante, santa, cada palavra, mas ainda é a roupa. Nós precisamos que o Espírito Santo nos revele o conteúdo, a realidade por dentro da roupa. E isso é revelação. Então o propósito de Deus pelo Espírito Santo é revelar a realidade espiritual contida na palavra. Então, iniquidade, perversão ou distorção. Terceira palavra, verso 3, verso 2 ainda, parte final. Purifica-me do meu pecado. Essa palavra, o sentido original dela já é mais conhecido de todos nós. Contém aquela ideia de um erro de propósito, um erro de meta, um erro de alvo. Davi está dizendo, o caminho é por aqui e eu fui por aqui. Errei completamente o alvo de Deus. Então é esse sentido da palavra pecado. Agora, incluído nela, importante você também saber, está aí nessa palavra mais algumas ideias. Olha essa próxima, estupidez. Porque digamos que um alvo é traçado claramente diante de você. Nosso irmão usava agora mesmo a figura da corrida de São Silvestre, não é? Você treinou o ano inteiro, você sabe o que vai fazer. O percurso está lá e você sabe de cor, você treinou lá. Dá o tiro para iniciar, você vira as costas e começa a correr para o caminho contrário. Isso é uma estupidez, não é? Isso que significa a palavra pecado. Errar o alvo, correr para o lado errado, estupidez. Agora, mais uma coisa. Na palavra pecado, Davi está expressando um sentimento. Se ele errou o alvo, qual é o seu sentimento? Está aí carregado nessa palavra pecado. Ele está dizendo assim, em uma frase: eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. É isso que Davi disse com essa palavra, meu pecado. Agora, com isso completamos as duas tríades: apaga, lava e purifica por um lado, graças a Deus por essas palavras, e por outro lado, transgressões, iniquidade e pecado. Deixe-me ler uma frase para os irmãos de Campbell Morgan com relação a esse contexto. Ele diz assim: Davi estava enfrentando a questão do seu pecado de um modo tríplice. Então, abre aspas de novo. Davi estava dizendo: eu desobedeci deliberadamente a Deus, e por isso eu estou pervertido e contaminado. Resumindo, eu sou um fracasso. Esse é o Davi dos Salmos 32 e particularmente Salmo 51, seu salmo de confissão. Então, aí estão as duas tríades. Vamos seguir versículo 3, Salmo 51. Olha essa palavra pois. Uma palavrinha simples, uma conjunção. Sabe o que está por trás dela? Todo o senso de amargor de Davi. Pois ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões. O que está por trás dessa frase? Vamos pôr em uma palavra: alienação. O senso de Davi nesse momento é: Deus e eu não temos mais nada a ver um com o outro. Ele está num caminho, eu estou no caminho oposto. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre
diante de mim. Queridos irmãos, a dolorosa separação ou alienação que o nosso Senhor Jesus experimentou na cruz daria a resposta a Davi e a todos os santos, particularmente nós, os santos da nova aliança, no sentido dessa alienação poder ter sido então rompida, quebrada e resolvida, objetivamente na cruz, subjetivamente quando o precioso sangue de Cristo lava as nossas consciências, como a Bíblia ensina tão claramente. Mas vamos voltar de novo para a cruz do nosso Senhor, porque ali está a base. Quando Davi geme por causa da sua alienação, pois eu conheço as minhas transgressões ou as minhas iniquidades. Nosso Senhor Jesus na cruz, como falamos, quando Ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Medite, nosso Senhor era governado de maneira tão santa e linda por dois pilares na sua vida humana. Um pilar do qual Ele nunca abriu mão é ver a face gloriosa do seu Pai. O segundo pilar são duas pernas, andando de modo muito equilibrado, esse homem perfeito, Senhor Jesus. Primeiro pilar, vendo sempre a face de seu Pai. Ninguém podia impedir o Senhor Jesus de ver a face de seu Pai. Pedro podia negá-lo e ele continuou vendo a face de seu Pai. Judas o traiu e ele continuou vendo a face de seu Pai. Todos os discípulos o abandonaram e ele continuou vendo a face sorridente de seu Pai. Esse era o seu guia, prazer, vida, luz, paixão. Ver a face do Pai, porque Ele é o Verbo que está com Deus e é Deus. O outro pilar, fazer a vontade do seu Pai, a ponto de Ele chegar a dizer: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então agora escute com atenção. Nunca essas duas coisas foram conflitantes, pelo contrário. Plena harmonia com Deus fazia com que ele sempre estivesse contemplando a face aprovadora e sorridente do Pai, em meio a todas as trevas. Isaías 50:10, o servo do Senhor andou em trevas sem luz nenhuma. Esse é o nosso Senhor Jesus. Não tinha luz em João, não tinha luz em Pedro, não tinha luz aqui, luz ali, luz em ninguém. Para ele tudo eram trevas. Andou em trevas sem luz nenhuma, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus, vendo a face do seu Pai. Por outro lado, nunca errou 1 milímetro em fazer a vontade do seu Pai. Lázaro morre, ele tem que esperar 3 dias, porque essa é a vontade do seu Pai. Embora ele amasse o seu amigo Lázaro, seu amigo Lázaro está enfermo, a quem amas, mas ele tinha que esperar 3 dias, porque o amigo Lázaro tinha que morrer, para que o Senhor chegasse lá naquele momento correto. A mãe do Senhor chega a ele: eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu contigo? Sempre fazendo a vontade do Pai. Então agora escute com atenção, querido irmão, e medite nisso. Quando nosso Senhor chega no Getsemane, Ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Qual é a causa dessa angústia? Ele está com medo das aflições físicas que ele iria sofrer? Pode estar incluído, pode estar. As bofetadas, os cuspes, os açoites, a coroa de espinhos, o desprezo, a solidão, a dor emocional. Mas qual é o motivo pelo qual o Senhor suava gotas como de sangue? E dizia: a minha alma está profundamente angustiada. É um só: separação. Porque o Filho Eterno não sabe o que é separar-se. João diz dele: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Essa é sua posição por direito
Ele não julgou usurpação ser igual a Deus, porque Ele é Deus. Mas agora Ele está no Getsêmani e Ele sabe que chega a hora em que Ele tomará o cálice. Pedro tentou impedi-lo mais uma vez. Além da ocasião de Mateus 16, tem compaixão de ti, Senhor, não suceda isso contigo. Pedro tenta uma vez mais. Quando toma aquela espada e tenta, na verdade, matar o servo do sumo sacerdote, consegue só decepar a orelha dele. E o Senhor diz: embainha tua espada, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? E ele acrescenta mais, ele diz: não sabeis que se eu pedisse para o meu Pai, Ele me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos. Irmãos amados, cada legião romana contém de 3.000 a 10.000 homens. 12 legiões de anjos era para destroçar o Império Romano. O que eles estavam aguardando? Quando o Verbo se fez carne, os anjos não tinham mais lugar para olhar no trono de Deus, porque o Filho, o Logos, aquele que é a expressão de tudo que a divindade é, não estava mais lá. Os anjos tinham que olhar para baixo e não para cima. Por isso, quando o Verbo se fez carne e foi manifestado na carne, Ele foi contemplado por anjos. Cada movimento do Senhor Jesus foi seguido e observado pelos seus servos celestiais, os anjos, que olhavam para aquele que é a expressão de tudo que Deus é. Então, quando Ele nasce em Belém, os anjos se manifestam. Primeiro um anjo com pastores, depois uma miríade de anjos, glória a Deus nas alturas, paz aos homens. E um anjo o conforta no Getsêmani. E os anjos estavam atentos a esse homem, porque Ele é o Senhor. Então Ele disse aos seus discípulos: vocês não sabem que se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai? Lá estavam aqueles anjos com olhos arregalados, olhando para o Verbo encarnado, para que se Ele desse um sinal com seu dedo, as legiões de anjos desceriam e enfrentariam todos os seus inimigos e acabariam com eles. Mas para o espanto de todos esses servos celestiais, o Verbo encarnado não deu um só sinal de pedido de socorro. Ele entregou espontaneamente a sua vida. Quando foi dito a ele: salva-te a ti mesmo e creremos em ti, ele não tomou tal atitude para que ele pudesse nos salvar. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando nosso Senhor está no Getsêmani, Pedro tenta livrá-lo. Ele diz: embainha a tua espada, meu Pai, se eu pedisse e quisesse, meu Pai mesmo enviaria as legiões de anjos para me salvar. O que aconteceu ali naquela hora no Getsêmani? Os dois pilares que sempre foram harmônicos, vendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, agora entraram em rota de colisão. Compreende? Jesus teria que fazer uma só opção. Não poderia mais seguir com as duas. Se Ele quisesse continuar vendo a face do seu Pai, sempre e eternamente, esse é o direito dele. Ele continuaria. 2 vezes os céus já haviam se aberto e a voz foi ouvida: este é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Significa que os céus não se puderam conter quando aquele homem entrou no Jordão. 30 anos ele já viveu sem mácula, sem dolo, sem culpa, sem pecado. Os irmãos acham que o céu poderia se conter? Então o céu se abre e a voz é ouvida: 30 anos, este é o meu Filho amado, e nele Deus encontrou o homem segundo o seu coração. Davi é um pálido tipo desse homem. Um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. E depois nós vamos ao monte da transfiguração. Aí ele já viveu mais 3 anos. E depois do Jordão, o diabo vem a ele e faz propostas: vamos ver se esse homem é bom mesmo. Atira-te daqui lá embaixo, porque na tua palavra está escrito assim, assim. Você está com fome, você não é o Criador, o Senhor da criação, então
mostre esse teu senhorio e transforma pedras em pães. E nosso Senhor, em outras palavras, estava dizendo: o meu jejum durará até quando eu receber uma ordem do meu Pai para comer. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Amados irmãos, esse é o homem segundo o coração de Deus. Então, finalmente, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. A terceira tentação, quando Satanás finalmente mostra as suas garras verdadeiras. É isso que ele sempre quis. Quando ele era o Lúcifer, o guardião celestial, ele concebeu no seu coração ocupar o lugar do Filho de Deus. A glória do Filho de Deus foi o que Lúcifer cobiçou. Então, quando esse Filho de Deus estava em carne, lá está ele de novo. Tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Porque o Senhor disse que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque é isso que Lúcifer também busca: adoradores e adoração. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Para trás de mim, Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, quando nosso Senhor está no Getsêmani, Ele tem que fazer a sua opção. Ele quer se manter vendo a face do Pai, é o seu direito. Mas para cumprir a vontade do seu Pai. Qual é a vontade do seu Pai? Vamos lembrar do que Ele disse orando em João 17. A vontade do meu Pai é esta: que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. E também em João capítulo 5. Por esses eu rogo, por esses eu intercedo. Então, para que Ele pudesse não perder todos os que o Pai lhe deu, redimi-los, comprá-los, torná-los filhos de seu Pai, coisas que eles nunca foram. Pecadores somos nós por natureza. Para que Ele cumprisse a vontade do Pai, Ele teria que abrir mão deste primeiro pilar: perder de vista a face do seu Pai. Porque o problema desses que seriam comprados se chama separação. Separados, alienados. Então, o que iria acontecer na cruz? Ele iria assumir a nossa alienação. Agora, irmãos, escute ainda com atenção. Há duas maneiras de se dizer porquê a Deus. Ou nós podemos dizer ou perguntar porquê com mãos abertas, ou podemos perguntar porquê com punhos cerrados. Compreende? É uma atitude de antagonismo. Nosso Senhor Jesus na cruz pergunta ao seu Pai com mãos abertas: Deus meu, por que me abandonaste? É claro que Ele sabe o porquê. O porquê que o pecado estava sobre Ele. Ele tem um véu espesso sobre sua face que o impede de ver seu Pai. Então o que Ele tem a dizer? O Deus homem, plenamente homem, plenamente Deus. O que Ele tem a dizer? Salmo 22. Meu Deus, por que me deixaste para trás? Por que me alienaste? Por que me separaste? Porque estão longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. Sim, amados irmãos, Ele gemeu para que nós conhecêssemos o que diz o último verso do Salmo 32. Exultai, regozijai-vos. Então, esse é o significado do pecado. E é dessa cisterna que nós fomos tirados. Então, eu conheço as minhas transgressões. Davi, mesmo Davi, escreve o Salmo 16. Não vamos a ele, apenas escute. Salmo 16, de 8 a 12. De 6 a 10, Salmo 16. Quando Davi escreve esse salmo, quando Pedro prega a primeira mensagem da igreja no Pentecostes, ele cita esse salmo.
Então, em Atos 2, 25 e os seguintes, você tem uma citação do Salmo 16. E esse salmo, então, citado por Pedro, mostra qual era o segredo da vida humana de Jesus. E de novo está envolvida a ideia de separação. Então vamos buscar absorvê-la muito bem. Pedro diz assim, Atos 2, 25. A respeito dele diz Davi, o profeta, rei profeta, se referindo ao Senhor Jesus: diante de mim eu sempre via o Senhor. Viu essa frase? Atos 2, 25. Diante de mim eu sempre via o Senhor. Esse é o primeiro pilar da vida dele, como falamos: ver a face do seu Pai. Ele está à minha direita, não serei abalado. Não permitirá que o seu santo, que é Ele mesmo, o Senhor Jesus, veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua destra há delícias perpetuamente. Então esse é seu privilégio, essa é a sua confiança. Por outro lado, como falamos, ver a face do seu Pai. Então nosso Senhor no Getsemane decidiu o assunto. Não que antes não houvesse sido decidido no seu coração, mas quando ele ora assim, como também já nos foi lembrado hoje: Pai, Abba, palavra aramaica para meu paizinho, Abba, se possível for, passa de mim esse cálice. Uma oração que, de modo geral, nos parece tão incompreensível, e sim, nas suas profundezas nós nunca conseguiremos penetrar, porque é uma transação entre Deus em carne e Deus o Pai. Impossível que nós entremos aí na nossa compreensão, mas há algo que podemos compreender. Quando ele diz, se possível for, passa de mim esse cálice, qual é o sentido disso? Ele não quer a cruz, ele está com medo da cruz, com medo do sofrimento. O que isso significa? Parece que só há uma explicação. Para ele é inimaginável separar-se do seu Pai. Se possível for, passa de mim. Em outras palavras, meu Pai, meu paizinho, eu nunca quero me separar de ti, porque esse é o meu lugar, o Filho eterno no seio do Pai eterno, por direito, dignidade e mérito. Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas então ele continua: mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A última batalha é a batalha da vontade. A última cidadela a ser vencida é a cidadela da vontade. Há um poeta cristão no nosso país que escreve lindos cânticos, e num deles ele chama a nossa vontade de uma rainha altiva. Ele diz que quando chegar o dia do Senhor, essa rainha altiva que mora em nós, eu quero, minha vontade, eu desejo, essa rainha altiva se dobrará diante do seu fiel Senhor. Mas nós temos o privilégio de fazer isso já, porque em nós habita o Espírito de Cristo, do Jesus glorificado, o Espírito do homem obediente, o Espírito do manso Cordeiro, obediente até a morte e morte de cruz. Então, se possível, passa de mim esse cálice. O Senhor odeia a separação, mas não seja o que eu quero, meu Abba, seja o que tu queres. E o que tu queres? Que nenhum eu perca de todos aqueles que tu me deste. Então eu perco tua face, para que eu não os perca. Queridos irmãos, isso foi o que o nosso Senhor realizou por nós. Então quando Davi vai dizer, eu conheço minhas transgressões, o pecado está sempre diante de mim, ele vai avançar para o Salmo 32, por causa do Cordeiro. Ele vai poder dizer, bem-aventurado é o homem, a quem o Senhor jamais imputará pecado. Que livramento, amados irmãos, nós temos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que nós tínhamos? Culpa. Uma criança pequena, quando é abandonada pelos seus pais, se vivêssemos num mundo santo,
Primeiro, os pais não abandonariam os filhos. Mas vamos imaginar uma hipótese. Os pais que abandonam filhos pequenos. Abandonam sua mulher, contraem outros matrimônios e deixam a família para trás. E os filhos pequenos são abandonados. Inocentes, claro, pecadores em si, mas numa idade de ingenuidade, inocência, pequena consciência, né, de pecado, de que são pecadores, ingênuos. Sabe o que acontece com essas crianças? Qual é o senso número 1 que vem sobre essas crianças? Culpa. O que elas fizeram? Nada. Mas o que elas acham que fizeram? Que elas não são boazinhas, desejáveis, queridas. Então seu pai os deixou. Não é amada, não é querida, não é boazinha, não é desejada. Então alguns irmãos e algumas irmãs relatam uma experiência assim. Quando o Senhor então me encontrou, eu sou filho ou filha de pais separados, demorou algum tempo para que eu conseguisse orar a Deus assim: Pai. Porque essa palavra Pai comunicava um vácuo, alienação, separação. O nosso Senhor Jesus disse assim: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, queridos irmãos, essa é a história do Calvário. Então, por isso Davi pôde escrever o Salmo 32 depois do 51. Primeiro, ele está gemendo o seu pecado, e isso é do Espírito Santo, porque o pecado não é uma coisinha qualquer que grudou na nossa pele. Ele é uma carniça que se arraiga na nossa alma. Então Davi diz: eu estou pervertido, poluído e sou um fracasso. Mas bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus é o homem de dores e que sabe o que é padecer. É aquele de quem os homens esconderam o rosto, e finalmente é aquele de quem o Pai escondeu o rosto. Mas porque ele quis, porque se ele não quisesse, o seu pai não esconderia o rosto dele. Ele quis que o pai escondesse o rosto dele, porque ele colocou a vontade dele debaixo da vontade do seu pai. Não se faça minha vontade. Minha vontade, meu pai, é nunca te perder, é nunca deixar de te ver. Não me importa com nada que os homens façam, mas a ti eu não posso perder. Tu és a minha fonte de vida, tu és minha fonte de alegria. Diante de mim eu via sempre o Senhor, mas então agora não mais. Deus meu, por que me desamparaste? Então, amados irmãos, graças a Deus, porque podemos aprender profundas lições do Salmo 51. E lembre-se, todos os salmos, de um modo ou de outro, apontam para Cristo. Então é claro que o Salmo 51 vai nos falar dele, porque ele é a oferta pelo nosso pecado. Ele é aquele que tem o coração puro e o espírito firme, pelo que Davi ora no versículo 10. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então, vamos seguir um pouco mais. Verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vamos colocar essa expressão em uma frase. Davi está dizendo assim: só tu, Senhor, tens a real estimativa sobre o que o homem é. Nessas palavras: tu serás tido por justo no teu falar. A estimativa correta do que o homem é, só o Senhor tem. Justo no teu falar e puro no teu julgar. E aí terminamos a primeira sessão. Então, o que é o pecado em relação a Deus? Em primeiro lugar, 4 versículos. E agora entramos na segunda sessão, verso 5, que vai até o verso 9. Agora é o pecado em relação ao próprio pecador.
Olhe como é importante estudar o Salmo pausadamente. Versos 5 e 6 são um par. O que eles ensinam? Os dois lados da verdade a respeito do homem. Veja o lado A. Para todos nós, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não vamos entrar em explicação sobre isso, porque não precisamos. Nossa vida é a explicação. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Agora, olha o lado B dessa verdade celestial no verso 6. Que lindo verso! Na tradução que estou lendo diz: eis que te comprases na verdade no íntimo. Gostaria de sugerir uma tradução melhor baseada no texto hebraico, e seria assim: eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Então vamos explicá-la assim. Ontem falamos um pouco. Todos os homens e mulheres, independente de serem cristãos ou não cristãos, todos os homens nascidos de mulher, eles têm um duplo senso. O primeiro senso, que eles erram o alvo. Primeiro senso. Segundo senso, que Deus deseja verdade no íntimo. Por isso Voltaire não conseguiu parodiar o verso 10, quando diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto, porque esse é o desejo de Deus, que Ele implantou na natureza de cada homem criado. Na verdade, um homem foi criado, e todos somos descendentes dele. Implantou em toda a natureza humana. Compreende? Por isso, irmãos, Paulo vai dizer em Romanos que todos os homens, independente da quantidade de luz de Deus que possam ter, até mesmo através das coisas criadas, eles são indesculpáveis. Compreende? Por que são indesculpáveis? O índio que está lá no meio do mato, que nunca ouviu o evangelho, que vai morrer sem Deus, ele também é indesculpável, porque ele será julgado mediante a luz que ele pôde receber de Deus, através das coisas que foram criadas, e como ele vai responder a essa luz. Então, eis que desejas a verdade no íntimo. Dois lados da natureza humana. Não é isso uma maravilha? Então, queridos irmãos, se Deus não é a fonte do nosso viver em Cristo, a nossa vida não tem propósito. Nós iremos de gemido a gemido, de busca em busca, aqui e ali, droga, sexo, dinheiro, prazer, prosperidade, fama, seja lá o que for. E nada. Qual a explicação? Tu desejas a verdade no íntimo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que lindos versos, 5 e 6. Davi conheceu isso tão bem. Dois lados da verdade. Eu sou um fracasso, eu nasci em pecado. Tu desejas verdade no íntimo. Está vendo? Por isso que mais tarde ele vai dizer, falamos, é o centro do Salmo, verso 10, é essa verdade no íntimo. O verso 10, cria então em mim, ó Deus, tu desejas a verdade no íntimo, então cria em mim aquilo que eu não tenho, cria em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto. Verso 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Já falamos um pouco sobre isso, então podemos seguir. Fazem-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E então esse verso 9 conclui a segunda sessão, cujo tema que demos é o pecado em relação ao próprio pecador. Olha como ele conclui: esconde o teu rosto. Olha aí, na sua Bíblia. Vamos parafrasear Davi. Ele está dizendo assim: meu Deus, não fique olhando para essa nódoa, ela é tão feia. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Então no verso 10, já falamos, o centro do Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito reto. Coração puro, que expressão! Vamos nos lembrar de algumas coisas rapidamente. Primeiro, Salmo 19, 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,
Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso é um coração puro. Palavras dos meus lábios e meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Nós costumamos viver uma vida de iceberg ao contrário. O iceberg tem 6/7 da sua massa debaixo da água. Ninguém vê. E apenas 1/7 da linha da água para cima. Nós achamos que a vida cristã é vivida ao contrário. Falamos demais, abrimos os nossos tesouros a todos, né? Entre e conheça, eu tenho, eu sou, eu experimentei, eu conheci, o Senhor me falou, o Senhor me mostrou, não é? E por isso nossa vida é tão inútil, medíocre e fraca, porque a raiz de nossas vidas cristãs está colocada no Senhor e é oculta e secreta entre nós e Ele. Assim, experiência espiritual deve ser vivida. Então, querido irmão, o que é coração puro? Cria em mim as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Lembre-se de Mateus 5. Bem-aventurados, homens felizes, são os limpos de coração. Qual é a promessa a eles? Eles verão a Deus. Então, quando Davi ora, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em outras palavras, ele está dizendo, eu quero te ver de novo. Mas com esse coração, eu não posso. Eu sou uma chaga, pecado, transgressão, iniquidade, alienação, culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro para que eu te veja. Os limpos de coração verão a Deus. Há um lindo verso também em Provérbios 22, se não me engano é o verso 11. Provérbios 22, 11 diz assim: o que ama a pureza de coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Queremos ser amigos do rei? Só há um caminho: amar a pureza de coração, porque o rei é puro de coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quero te ver de novo. Quanto tempo fazia provavelmente que Davi não via Deus? Quase um ano. Um ano. Sabe o que diz o Salmo 84? Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Mas Davi estava há quase um ano sem ver a Deus. Agostinho disse assim certa vez: a medida do nosso amor por Cristo pode ser medida assim. Se Ele se apresentasse a nós agora com a seguinte proposta: eu darei a você já, instantaneamente, tudo o que o seu coração sempre quis. Agora, tudo. Saúde, paz, prosperidade, deleite, gozo, vida, tudo o que você quiser. Com uma única condição: você nunca mais verá o meu rosto. Então Agostinho diz: aquele tremor que tivermos em nosso coração é a exata medida do nosso amor por Deus. Compreendeu, irmão? Então o desejo de Davi, ver a Deus. Próximo verso 11: não me repulses da tua presença. As frases vão se acumulando numa sequência espiritual, não é? Cria em mim um coração puro, ver a Deus, renova em mim um espírito inabalável. Não comentamos essa frase. Espírito inabalável, a palavra aí no hebraico é estável, é constante, é firme. Sabe o que isso significa? Olha o que Provérbios também diz em um dos seus versículos: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito golpeado, quebrantado, ferido, quem o pode suportar? Nosso Senhor Jesus é o homem que teve o espírito golpeado na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Então nós podemos ter o nosso espírito restaurado. Então Davi ora: cria em mim, ó Deus, um espírito firme, porque o espírito firme sustém o homem na sua doença. Espírito inabalável, constante, estável. Na sequência: não me repulses da tua presença. Que palavra
forte Davi está usando essa palavra repulses. Ela tem um sentido muito singular. Significa literalmente lançar fora. A primeira menção dela está em Gênesis 16, quando Agar coloca Ismael debaixo de um arbusto para morrer sem que ela veja. Porque Sarai a despediu de casa, e ela sai com seu filho, um odre de água, acaba a água, ela não tem o que fazer, o menino gemendo de sede, ela coloca, na palavra no original hebraico é lança, lançou no desespero dela, ela lançou o seu filho debaixo de um arbusto e se retirou, para que não visse o filho morrer. Quando, se você sabe, aquele anjo a encontrou ali, em Beer Lahai Roi, o Deus que vive e me vê. Essa foi a experiência de Agar. Então essa é a palavra usada aqui. Ela lançou o seu filho Ismael debaixo do arbusto. Então Davi está pedindo: Senhor, não me lances fora da tua presença. Que maravilha, irmãos. Quanto Davi amava e prezava esse andar na presença de Deus. E não se esqueça, ele fez isso por 34 anos. Mas agora ele experimenta algo tão horrível, e que pela graça do Senhor pode nos ensinar tanto. Não me repulses, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me, é dar de volta mesmo o sentido dessa palavra, a alegria. Que palavra é essa? Um dos servos do Senhor que recentemente também partiu para o Senhor, ontem nosso irmão, querido irmão, nos lembrou de vários deles e esqueceu-se de um, de Vern Frank. Hoje já está também dormindo no Senhor. Esse querido irmão disse certa vez assim: alegria não é um sentimento, alegria é marca de maturidade espiritual. Por quê? Paulo escreve assim em Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas isso não acontece com cristãos novos. Sempre não. Acontece de vez em quando. Vem na reunião, levanta os braços, ora alto, né? E sai lá fora o primeiro que dá o testemunho. E, irmão, você está muito triste, irmão. Te alegra aí no Senhor, né? E no dia seguinte ele é o mais cabisbaixo e deprimido, né? Vivemos uma vida de monte da transfiguração e vale da depressão, né? E assim nós vamos vivendo a nossa vida cristã. Mas à medida que há lugar para a cruz operar em nós, então você já viu um eletrocardiograma de uma pessoa que está muito viva, com um coração muito forte, o eu está muito saudável? O eletrocardiograma é assim, olha, não é? Porque é assim que nós vivemos nossa vida, altos e baixos. Acorda de um jeito, toma café do outro, almoça do outro, lanche do outro e deita do outro. 4 humores por dia, né? Mas na medida que há lugar para a cruz trabalhar em nós, quando alguém morre, o sinal no monitor é um apito monótono e uma linha reta. Morto está. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a alegria da tua salvação, e me sustenta com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Vamos encerrar essa terceira sessão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Vamos juntar os dois versos. Basicamente o que Davi está pedindo aí é muito importante. Ele está dizendo que se assim for restaurado, por tudo que nós já lemos até aqui, nesses versos, ele voltará a ser uma testemunha do Senhor. Muito importante. Está atrelando, irmão, o testemunho do Senhor à nossa conduta pessoal. Que importante isso. Porque, queridos irmãos, sejamos honestos diante do nosso Deus, porque isso nos compete. Nós negligenciamos o aspecto corporativo do testemunho do Senhor. Nós achamos que fazer assim, andar assim, escolher assim, viver assim, casar ou separar, ou fazer o que quiser, criar filho dessa maneira, ou criar filho dessa maneira, só a mim me importa, e vocês não têm nada com isso. Pois o que Davi está dizendo
é que o crime dele, que a falta dele foi tão grave, que se restaurado pelo Senhor, então ele tornaria a ser uma testemunha do Senhor. Então os ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Nesse ano que se passou, Davi era um inútil, ele não tinha nada para ensinar para ninguém, ele só tinha que lamentar, gemer e fazer nadar o seu leito em lágrimas, que são palavras dele mesmo, né? Mas então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Vamos concluir com a última sessão, nosso tempo já se esgotou. Abre, Senhor, os meus lábios. Sabe por que é linda essa frase aí? Porque ele está há 1 ano com a sua harpa empoeirada e com seus lábios cerrados. Claro, pecado, fracasso, transgressões. Como louvar e adorar o Senhor? Davi não era hipócrita. A minha boca então manifestará os teus louvores, depois de meses de silêncio. Que louvores foram esses que em primeiro lugar Davi manifestou? Salmo 32. Seu primeiro louvor manifestado aí depois desse tempo. Bem-aventurado, não é? Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Rapidamente também uma pausazinha aqui, escute bem, vou citar os versículos, você confira depois para não alongarmos demais. Em Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? É fruto de lábios que confessam seu nome. Então o que para Deus é sacrifício? Nós hoje cristãos oferecemos sacrifícios a Deus? Sim. Sacrifícios de louvor dos lábios daqueles que são os verdadeiros adoradores que o Pai busca, que adoram em espírito, porque eles têm realidade espiritual, não são cantadores de música, não são profissionais da música, não são almáticos envolvidos com a música, porque a música os empolga, não, adoram em espírito e adoram em realidade, né? Então isso é sacrifício de louvor. Agora escute algo mais sobre isso para você meditar. Mateus 21 e Salmo 8, os dois textos juntos, Salmo 8:2 e Mateus 21, se não me engano, é o verso 16, Mateus 21. Põe os dois versículos juntos e veja a tremenda lição sobre a adoração que nós temos. Mateus 21, crianças foram impedidas de se chegar ao Senhor. E nosso Senhor então repreendeu aqueles que impediam as crianças, e você sabe bem o que ele disse: deixai vir a mim esses pequeninos, né? Em 2 ocasiões isso aconteceu. E aí, nessa ocasião específica de Mateus 21 que estou citando, 21:16, o nosso Senhor está entrando em Jerusalém triunfalmente, como é chamado, naquele jumentinho, né? E as crianças também estavam ali participando daquilo, e dizendo Hosana, Hosana. E eles entendiam que as crianças estavam perturbando e colocando as crianças de lado. Então o Senhor disse assim: não lestes, e aí ele cita o Salmo 8, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Não são essas as palavras do Senhor? Então escute: da boca de pequeninos e crianças de peito, porque esses adoram em espírito e em verdade, não só crianças naturais, mas a realidade da adoração espiritual, adoração em espírito e em verdade. Então da boca de pequeninos, de crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Agora nosso Senhor citou um salmo, é o Salmo 8, e o Salmo 8, na verdade o Senhor fez aí uma paráfrase dele, porque não é isso que está escrito no Salmo 8. Mas então você, como ocorre frequentemente nas Escrituras, você combina os dois versículos e aí você tem a mensagem clara. Agora olha o que diz lá no Salmo 8:2: que o louvor perfeito, que tem realidade espiritual, é aquilo que faz emudecer o inimigo e o vingador. Que interessante, irmãos. Por que Davi
não pôde adorar e louvar ao Senhor durante todo um ano? Porque o inimigo e o vingador não estava emudecido, estava falando alto na experiência de Davi, não é? Mas quando Davi teve desnudado o seu pecado, confessou o seu pecado, experimentou os júbilos do perdão, no Salmo 32, então sim, ele poderia oferecer sacrifício de louvor e o inimigo seria emudecido, porque esse adorador agora tem realidade espiritual. Então os irmãos veem a importância disso. Os irmãos veem o quanto nós precisamos ser cuidadosos com essa questão de adoração. Eu sei que os irmãos têm buscado ser zelosos e graças a Deus por isso. Sempre sejamos mais zelosos ainda, para que nós não tenhamos pessoas nos microfones sendo animadores de auditório entre nós, bombando o louvor com palavras de ânimo, para que não hajam músicos tocando um som esfuziante e atordoador, que não conseguimos nem ouvir o louvor da igreja, porque Deus não busca música, Deus busca adoração. A música é um débil acompanhante. Nós podíamos ter esses instrumentos todos calados e nós reunimos aqui e cantarmos a capela, adorando o Senhor sem instrumento. Qual o problema? Nenhum problema. Acho que teria muitas vantagens, inclusive, em muitos aspectos, não é? Porque há alguns, queridos irmãos, especialmente jovens, que acham que são, na casa de Deus, os Asafes, né? Eles metem a mão na bateria e ensurdecem o povo, e amplificam a guitarra, e fazem performances musicais, não é? Queridos irmãos, isso é um engano, uma inutilidade. Não devia ter lugar na casa do Senhor essas coisas. Então, sacrifício de louvor é fruto de lábios, não é fruto de instrumentos. É fruto de lábios que confessam teu nome. E partem do quê? De um coração com realidade espiritual, em espírito e em verdade. E tem capacidade de fazer o quê? Se tem realidade diante de Deus, emudecem o inimigo e o vingador. Por quê? Vamos um passo mais? Porque ele busca adoração, como já falamos. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então, quando nós voltamos nosso coração e adoramos o Deus único, na face de Cristo, nós emudecemos o inimigo e o vingador. Então é isso que Davi está dizendo nesses versículos. Concluindo agora, os dois últimos versos. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, holocaustos, ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aqui terminamos dizendo o seguinte: por favor, não perca de vista o verso 18. Grife aí e faça a tua nota e registre. Por quê? Irmão, Davi está imediatamente convencido de pecado e fazendo confissão do seu pecado pessoal. Podemos dizer assim, por um lado, Israel, Judá, Jerusalém, não tem nada com isso. Está certo? Por um lado, foi Davi que pecou. Mas o que ele compreende tão bem, e nós talvez não tão bem? O pecado de Davi afetou o testemunho do Senhor. Por que Paulo vai dizer em Coríntios 12? Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. E o testemunho do Senhor é maculado. Então não é maravilhoso ele terminar esse salmo assim? Eu, meu pecado, minha luta, Senhor perdoa, me lava, purifica, eu pequei. Não apenas isso. Ele vai chegar lá no alvo final. Faze bem a Sião. E você sabe que Sião é a cidade de Davi. Sião na Bíblia é uma figura do governo de Deus. E mais, edifica os muros de Jerusalém. Muros na Bíblia sempre fala de separação e de unidade, para que fique fora o que deve ficar fora, daquilo que pertence a Deus, e que se mantenha em unidade e em santidade dentro dos muros aquilo que é de Deus. Então ele diz: edifica muros de Jerusalém. Os muros da vida do próprio Davi tinham estado até então arrasados. As raposas entraram e fizeram um deserto na alma de Davi. Então ele diz: faze bem a Sião,
e edifica os muros de Jerusalém. Então te oferecerão, plural, esses sacrifícios de justiça. Então, irmãos, não percamos de vista, para nenhum de nós cristãos, o pecado é um assunto individual. Sempre ele atinge o testemunho do Senhor. Então o Senhor também mantém isso muito vivo nos nossos corações. Muito mais numa assembleia local, vamos pensar. Afeta o testemunho universal do Senhor, pois o Senhor só tem um testemunho universal. Mas vamos pensar no aspecto local. A maneira como você vive com a sua esposa não é importante só para você, não. É importante para todos os irmãos. A maneira como você cria os seus filhos é importante para todos os irmãos e para o testemunho do Senhor. Quando reuniões terminam e os pais não conseguem dar conta de seus filhos, filhos que chutam a canela dos seus pais, isso é um prejuízo para o testemunho do Senhor. É importante para toda a assembleia local que nós aprendamos a cuidar daquilo que é nosso, e nossas famílias são família do Senhor. Aquilo que erramos como indivíduo afeta o testemunho do Senhor, entristece o Espírito Santo, faz com que quando nós nos reunamos, nossas reuniões sejam frias. Sabe o que é uma reunião fria? Não é uma reunião que não tem microfone e caixa de som, não, irmão. Reunião fria é reunião que não há lugar para falar e passear do grande pastor entre nós. Isso é reunião fria. E sabe o que acontece muitas vezes que ele passeia? Os lábios não têm nem coragem de se abrir, não é? Quando Jonathan Edwards pregava, em mais de uma ocasião, não foi apenas com pecadores nas mãos de O Deus Irado, seu famoso sermão, não. Várias vezes, quando Jonathan Edwards pregava, lendo o seu sermão escrito, que ele tinha elaborado aos pés do Senhor no seu escritório, lendo de maneira monótona, talvez muitos de nós dormiriam, mas quando Jonathan Edwards pregava, lendo os seus sermões, as pessoas rolavam no chão, dizendo: Deus, tem compaixão de mim, da minha alma, do que eu sou, me aproxima de Ti, perdoa meus pecados. Quando ele pregou pecadores nas mãos dos Deus Irados, as pessoas se agarravam nas colunas do local de reunião e diziam: Deus, tem misericórdia, o inferno vai se abrir debaixo dos meus pés. Tal era o senso espiritual de perdição que aquelas pessoas tinham. Sem música, sem microfone, sem gritos, lendo o seu sermão. Faze bem a Sião, edifica os muros de Jerusalém. Quanto nós precisamos, irmãos, que o Espírito Santo possa ter um verdadeiro lugar entre nós. Nós somos muito privilegiados. Não há um grupo na face da terra que tenha o privilégio de se reunir e saber que há um pastor com cajado e vara nas suas mãos e anda no meio de nós. Conhece cada ovelha pelo nome, cuida dela, fala com ela, trata dela, espreme as feridas, espreme as nódoas lá, aplica o óleo individualmente e ao mesmo tempo o testemunho coletivo é edificado. Qual é outro ambiente que pode experimentar isso na face da terra? Essa é a igreja do Deus vivo. Irmãos e irmãs, quanto nós temos para recuperar diante do Senhor? Quanto nós temos? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, disse Oséias. Tenhamos coragem todos nós, irmãos mais velhos, nas suas assembleias, tenhamos coragem diante do Senhor, orando a Ele: Senhor, passa por fogo essa assembleia, nos ajuda, Senhor, julga tudo e todos, julga. Não queremos mais nos manter assim, não queremos reunir de forma mecânica, monótona. Senhor, expõe pecados entre nós, pecados de hábito, de comportamento, de conduta, de relacionamento. Irmão, se nós tivéssemos coragem de orar assim, o Senhor teria muito mais caminho entre nós. Então está aí a lição de Davi: faze bem a Sião, edifica os muros de Jerusalém. Senhor, também fale ao nosso coração nesse aspecto corporativo. Vamos orar. Senhor, encomendamos a Ti
a Tua palavra e te pedimos que o Senhor aguarde no nosso coração e nos dê a exata compreensão dela, que aquilo que realmente procedeu do Senhor para nós, nessas palavras que ouvimos nessa manhã, não se percam. E te pedimos que o que não procedeu do Senhor caia por terra. Queremos ter um coração voltado única e exclusivamente para Ti. Por isso, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Faze o bem a Sião e edifica os muros da Tua Jerusalém. Confiamo-nos a Ti, Senhor, em Teu precioso nome. Amém.